Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo Simplifica com Bonsai. Meu nome é Fernanda Furuno e eu sou fundadora do ecossistema Simplifica, e a Bonsai é um dos nossos super parceiros aqui. Estou aqui com o professor Gabriel Nogueira, um dos fundadores da Bonsai, que vai falar hoje como a Bonsai auxilia os núcleos de práticas jurídicas a prepararem seus estudantes para os desafios do mercado jurídico digital. Seja bem-vindo, professor Gabriel. E para começar, eu queria que você se apresentasse rapidamente e falasse para a gente também, né, sobre o início da Bonsai. Como que a Bonsai surgiu? Olá, Fernanda. Como você está? Obrigado pela oportunidade de estarmos nesse grande bate-papo aqui, dessa sua audiência qualificada. E eu diria, Fernanda, que assim, está numa oportunidade desse bate-papo nosso para trabalhar com esse assunto que a gente vive, respira no dia a dia, que é a prática jurídica, a prática acadêmica, é algo que sempre traz muita satisfação. Então, não estranhe se esse nosso papo ele render bastante, porque faz parte, né, dessa nossa realidade. Como você já me apresentou, eu sou Gabriel Nogueira, sou professor, sou delegado de polícia, sou pesquisador, né, sou poeta e cantor nas horas vagas, tá certo? E essa veia artística eu sempre gosto de trazer, Fernanda, aqui nessas conversas que a gente tem, para mostrar como a gente pode ser criativo. E a Bonsai, ela é fruto de muita criatividade, né, de muita especialidade ali na lida do dia a dia com essas demandas que são tão caras, né, a essa nossa atividade. E assim como eu, Manuel Caldas, que é meu sócio, também é professor, foi coordenador de um curso de direito aqui no nosso estado, de Sergipe, e temos também mais um sócio que é Daniel Caldas, né, que é aí o homem da gestão, da TI e da operação. E a gente brinca dizendo que quando a Bonsai nasceu, e ela nasceu fruto de um propósito que era resolver um problema que os cursos de direito tinham, que era gerenciar de forma eficiente e adequada os núcleos de prática jurídica. Caldas sentiu isso na pele. Eu, mais assim, em sala de aula, não trabalhava no NPJ, não tinha esse contato de gestão que Caldas tinha, mas ele vivenciava duramente algumas dificuldades que era organizar todos os dados, os registros dos atendimentos que o núcleo de prática tinha. Na instituição tinha um sistema que atendia lá, mas ele não atendia a expectativa, na verdade, as necessidades que Caldas tinha. Ele precisava realmente de algo que integrasse todas as informações, uma solução que trouxesse essa, digamos assim, esse valioso ativo que eu diria que é reunir as informações, integrar e possibilitar que os professores dessem também avaliações e feedbacks nas atividades dos alunos. Então, a Bonsai surgiu com o propósito de fazer uma gestão acadêmica e também uma gestão processual nos núcleos de prática jurídica, permitindo, então, que todos os dados circulassem de atendimento dos assistidos ficassem muito bem documentados e, com isso, gerassem as evidências de que a prática estava acontecendo com eficiência, os alunos sendo supervisionados, avaliados, tendo feedbacks pelos professores, e tudo isso num só ambiente. Então, a gente brinca, inclusive, Fernanda, dizendo que o melhor e principal cliente da Bonsai era o próprio Caldas, que era o sócio que conhecia muito bem essa realidade, entendia, né, o que precisava e conseguia, a partir da experiência árdua que ele tinha tido com planilhas de Excel e várias outras, digamos assim, formas de tentar organizar as informações, trazer de maneira simplificada todo esse contexto. E aí, a partir do momento que isso foi trazido e as contribuições que ele pôde trazer, nós conseguimos montar a Bonsai e montar a solução que a plataforma Bonsai traz. E justamente iniciamos ali, primeiro com os registros das práticas acadêmicas, dos atendimentos ali no NPJ, né, compondo todo o ciclo de atendimento, e expandimos para a questão do controle processual, né? Ou seja, a gente conseguiu fazer essa gestão acadêmica das informações e das práticas, e também o controle dos processos que a gente consegue importar para dentro da plataforma. Então, o aluno ao chegar, o professor ao chegar e lidar com a plataforma, ele vai conseguir ter uma noção completa de como acontece dentro do núcleo de prática jurídica o processo de atendimento, de ajuizamento de ação, de acompanhamento, de forma muito prática ali, muito simples e intuitiva. Então, eu diria assim que
a solução que a gente apresenta, ela consegue fazer uma gestão eficiente das práticas acadêmicas. Não é à toa, né, que a gente diz que os cursos de direito que têm a melhor avaliação, o melhor rendimento, e isso é medido pelo ENAD, é medido pelo o selo OAB recomenda, né, e também, né, o próprio exame de ordem, né, que acontece ao final do curso, para que o bacharel em direito possa ser advogado, tornar-se advogado, receber a famosa carteirinha vermelha, né, da OAB, é justamente a prática. Então, a prática realizada desde o início do curso, ele torna o curso um diferencial. E o que o bonsai vai possibilitar é justamente que a prática vá acontecer lá desde o início, seja num trabalho acadêmico, num resumo, numa resenha, numa visita técnica, né? Por exemplo, a uma instituição como um presídio, o PROCON, o fórum, tudo isso pode ser documentado na plataforma. A gente percebe que isso acontece e aí o aluno já vai se engajando, já vai ganhando corpo, ganhando vontade de conhecer mais o direito e as suas ferramentas e já se preparando ali. E aí, por isso, a gente já ressalta, né, a importância que o núcleo de prática jurídica tem, a própria prática acadêmica de uma forma geral, para essa formação, digamos assim, diferenciada do aluno. Os cursos que têm isso, desde o começo, eles têm um rendimento diferenciado, eles têm um destaque, né, no cenário ali acadêmico, jurídico acadêmico diferente. Eu acho muito boa essa colocação e o surgimento da bonsai como de dentro da instituição, né? E eu sempre falo que quando eu seleciono as empresas e convido as empresas para fazerem parte do ecossistema, a grande maioria das nossas soluções e dos nossos parceiros, eles vieram realmente de demandas que surgiram dentro dentro do contexto acadêmico mesmo, né? O professor Manuel, como coordenador, ele tinha a visão de todas as necessidades, né? Então ele conseguia, Exatamente. de fato, ter essa visão do cliente mesmo, né? E eu acho que esse é um benefício muito grande, porque às vezes tem muitas minúcias, né, de cada especificidade, de cada curso, que obviamente vocês conseguiram contemplar muito bem nessa área de direito, até expandindo agora para outras áreas sob demanda, né? Isso que é mais incrível. Eu acho que o poder das edtechs, né, de ligarem também o radar para atender necessidades que as instituições vêm apresentando, é algo que eu admiro muito. Quando eu tenho as nossas conversas, quando eu converso com o Daniel, eu acho que eu sempre vejo essa efervescência de como atender cada vez melhor as instituições e as instituições que viram parceiras das empresas, né? Que no final elas acabam também construindo a várias mãos ali as suas soluções. Acho que a Bonsai é um super exemplo de edtech que investe muito nisso. Mas voltando aqui um pouquinho para a gente falar sobre o NPJ, que às vezes algumas pessoas que podem acompanhar a nossa conversa, elas não, o que é o NPJ? O NPJ que a gente fala tanto, né? O Núcleo de Práticas Jurídicas. Você podia falar um pouquinho, professor, qual que é a finalidade e a importância para o curso de Direito? O NPJ, ele já é utilizado pelos alunos logo nos primeiros anos, logo que ele entra, já faz parte do currículo obrigatório de todo mundo? Como que funciona isso? Vamos lá. Só para estruturar um pouquinho. O núcleo de prática jurídica é, como a gente chama, a clínica jurídica, né? O curso de direito, assim como outros cursos, e aí você já até falou que a gente já está expandindo para outros cursos, todos os cursos que têm prática, ele precisa de um gestor de prática eficiente, né? Então, a ferramenta vem também para possibilitar e facilitar a vida da coordenação e também do próprio professor e do aluno por via de consequência. E aí, o que acontece? No curso de direito não é diferente. Nós temos, na estrutura do curso de Direito, a necessidade de uma atividade prática para que o aluno possa desenvolver habilidades e competências específicas relacionadas ao atendimento, à compreensão do funcionamento do direito na sua aplicação prática. Então, os primeiros semestres do curso, eles são semestres com disciplinas dogmáticas, disciplinas que são mais teóricas. E, à medida que ele vai avançando para o meio do curso, ele já começa a ter contato com disciplinas que têm um viés mais prático, como o processo civil, que é, digamos assim, a estruturação do acompanhamento de uma ação na seara civil, na seara trabalhista,
na seara do direito constitucional, no direito penal, que é a minha área. Então, o aluno ele consegue compreender como o direito pode e deve ser aplicado na prática. E aí o núcleo de prática jurídica é um setor da instituição onde o aluno vai poder realizar atendimentos a clientes, que a gente chama de assistidos, né? São aquelas pessoas desassistidas financeiramente e que não têm condição de pagar um advogado. Não é qualquer pessoa que pode chegar no núcleo de prática para ser atendido. É necessário que ele se enquadre em um perfil, né? Pessoas que geralmente são beneficiários da justiça gratuita, que não podem arcar com os custos de uma ação judicial, as custas judiciais, pagar honorários dos advogados, então procuram a instituição, e assim como nos outros cursos, como medicina, odonto, né, até administração, você vai ter a possibilidade de entrar em contato com a realidade pulsante. Então, uma pessoa procura, por exemplo, o núcleo de prática jurídica, uma mãe, para entrar com uma ação de alimentos em desfavor do pai da criança, para que ele seja obrigado a pagar aquela pensão alimentícia. E aí, ao invés de contratar um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública, que é um órgão do Estado que presta essa assistência jurídica gratuita, mas os cursos de direito têm a sua função social. E uma das funções sociais, e como contraprestação, é realizar esse atendimento gratuito. E esse atendimento é feito no núcleo de prática jurídica, o NPJ, onde o professor vai supervisionar o aluno nesse atendimento, vai orientá-lo como realizar o atendimento e como elaborar uma peça que vai ser protocolada na justiça, né, virando uma ação judicial e que possibilitará a realização de um resultado. Então, a gente tem várias ações que correm no NPJ. As mais comuns são da parte de direito de família, direito do trabalho, né, a parte constitucional, e alguns NPJs também atendem a parte criminal. E aí a gente vai ver, de uma forma geral, que é uma contribuição muito importante para a instituição, da instituição para a sociedade, mas é fundamentalmente uma contribuição da instituição com o seu aluno. Porque no momento em que o núcleo de prática ele está bem estruturado, ele possibilita ao aluno compreender na prática como ele vai ser, por exemplo, no futuro, um advogado. Então, como é que ele vai atender um cliente, como ele vai peticionar, como ele vai escrever, e os professores vão ser verdadeiros tutores nesse processo de formação do aluno, de orientação, supervisão, para que aquela prática aconteça de forma, assim, correta e eficiente. E aí entra, na verdade, a possibilidade de tudo isso acontecer em um núcleo estruturado com uma ferramenta de gestão. E aí, só para fazer uma ponte, complementando a primeira pergunta que você tinha falado, Fernanda, a ideia do Bonsai era que a gente pudesse fazer tudo isso digitalmente, né? Nós entramos no mercado bem no iniciozinho ali da pandemia, e aí a gente trabalhou duramente para que a ferramenta criasse um viés assim digital, a ponto do próprio NPJ ser totalmente digitalizado. E hoje a gente consegue fazer essa conexão, instituições, inclusive, que carecem de uma instituição, de um espaço físico robusto para atender toda a demanda que ela tem, ela pode usar o Bonsai para ter aí 50, 100, 200, 500 alunos, ao mesmo tempo fazendo aquele trabalho, produzindo as peças simuladas, peças reais, né, com a interação e a correção do professor. Então, a gente entende a importância do núcleo de prática e a gente contribui para que o núcleo de prática esteja estruturado para atender a função principal de formação do aluno com qualidade. Então, essa é a ideia aí do NPJ, né? E assim, acho que você chegou a perguntar, né? O aluno já vai fazer isso logo no começo. Na verdade, ele precisa primeiro ter alguns conceitos teóricos importantes, que ele vai, digamos assim, amealhar aí ao longo do curso, até mais ou menos metade do curso, até o quinto semestre, quinto período ali, quando então ele entra realmente numa formação mais prática junto com a teoria, e aí ele consegue, então, já ter a compreensão de conceitos mais elementares que permitem ele compreender onde é que ele está ali, né, com atuação no mundo, no cenário jurídico. Muito bom. E pensar que esse movimento, né, que vocês vislumbraram, ele está bem em linha com a realidade mesmo, né? Porque a tecnologia está aí, os escritórios jurídicos, os próprios cartórios, né, os fóruns, eles já estão bem digitalizados, então essa aproximação do aluno com essa realidade, até dos próprios clientes, né? Eu acho que isso, chama cliente,
Os assistidos, né? Assistidos, é. Do NPJ é assistido, mas quando ele se formar vai virar cliente, né? Sim, eles já acabam se habituando no uso. E uma dúvida que me surgiu aqui, professor Gabriel, hoje a gente tem praticamente, eu acho que mais de 50% das instituições privadas devem ter o seu curso de direito, e os cursos de direito são pelos critérios hoje de metodologia, são todos presenciais. O NPJ, mesmo que ele não tenha um núcleo físico, as instituições elas podem ter apenas o NPJ virtual, ou eles precisam ter uma estrutura física também para convalidar essas práticas, para ter algum tipo de registro, isso, obviamente, seguindo as orientações do MEC. Na verdade, Fernando, essa pergunta é excelente porque ela permite compreender, de fato, qual é a finalidade do NPJ, né? Como eu falei, não existe no direito, né, não existe um aluno se formar sem ele ter a prática, né, real, ali, a concreta, a medida daquela situação. Só que o que acontece? Existem algumas instituições que, por exemplo, têm convênios com a Defensoria Pública, com até mesmo o PROCON, outras áreas que realizam atendimento e fazem, manejam, digamos assim, ações judiciais, em que o aluno ele vai estar ali fora da instituição realizando aquela prática. Mas o mais comum é que essa prática ela esteja documentada, formalizada e registrada nesse núcleo de prática que tem uma estrutura dentro da instituição. O que pode acontecer é a instituição ter uma estrutura física reduzida, mas o núcleo realizar os atendimentos e eles, digamos assim, deve estar bem estruturado. Do ponto de vista de dados, de garantia de que as atividades são realizadas, os professores acompanham aquele atendimento. Então, tudo isso aí é importante. E quando o estágio é externo, né, que a gente também faz esse acompanhamento de controle de estágio externo, é preciso que o orientador externo faça esse trabalho de supervisão, inclusive dando feedbacks acadêmicos para que o professor da instituição integre aquelas informações. Então, toda instituição precisa ter a prática. Na grande maioria, ela tem uma estrutura física e presencial. Mas o que se percebe é que a instituição que investe no NPJ como um espaço acolhedor, né, de retorno à sociedade onde ela está, digamos assim, inserida, a gente vê que a instituição cresce. No entorno da instituição há um crescimento. Por quê? Porque é como se houvesse uma validação daquela sociedade, daquela comunidade, em relação àquela instituição de ensino. Então, é um plus que a instituição tem quando, de fato, ela investe em ter um NPJ estruturado. Então, eu volto a dizer, só para organizar o raciocínio. Toda instituição precisa ter a prática. Essa prática ela pode acontecer dentro da instituição, no núcleo de prática jurídica, que pode ser presencial ou virtual, e ela pode acontecer só com convênios numa situação externa, mas isso tem sido reduzido cada vez mais. A gente vem percebendo que as instituições têm chamado para si a responsabilidade de formar com qualidade o seu aluno, até porque, às vezes, no estágio externo, que está um pouco distante da supervisão ali da instituição, fica a desejar. Né? Às vezes, até uma boa instituição externa, mas o controle ali da qualidade, do acompanhamento do aluno, do compromisso, isso pode se perder no caminho. E aí, quando você faz isso dentro da instituição, está no seu controle, está no seu acompanhamento, está na sua fiscalização. Então, isso aqui é uma ideia importante. E aí, quando a instituição tem, por exemplo, né, uma ferramenta de gestão que permite documentar, registrar, né, essa movimentação interna do NPJ e também das práticas, o que sobra para a instituição? Aquilo que para ela é muito caro, como a evidência de que a prática é feita e é feita com qualidade. Então, o MEC, né, enquanto, digamos assim, regulação e acompanhamento, né, das instituições de ensino, é um ministério que vai verificar de fato. A gente tem registro de que a prática foi realizada?
Há uma evidência de que o professor orientou, supervisionou, avaliou e deu feedback? Tudo isso na ferramenta a gente tem documentado a poucos cliques no registro de relatórios. Então, a gente chegou a visitar instituições, em especial Caldas, nessas prospecções dele, ele via instituições que tinham salas e mais salas de documentos físicos armazenados por 5, 10 anos. Imagine, pilhas de papel de todos os alunos para evidenciar todas as práticas. Então, era uma situação que angustiava os próprios gestores acadêmicos, né? Então, quando se via a possibilidade de tudo ser feito de forma virtual, então isso já lança um alerta de dizer, poxa, estamos indo aí, né, avançando na mão do desenvolvimento de uma realidade que não volta mais, né, que a pandemia impulsionou a digitalização. E acrescento mais, no momento em que o aluno tem contato no NPJ, saindo um pouco da anotação do papel para o mundo virtual, ele já está no letramento digital. E o letramento possibilita que ele saia na frente na realidade de mercado. Por quê? Porque hoje, como você falou, a justiça ela é virtual. Então, os processos físicos eles já estão se acabando. Existem ainda alguns poucos, mas a grande maioria do acervo judiciário ele é digitalizado e digital. Então, o peticionamento eletrônico, o acompanhamento do processo eletrônico, o despacho com o juiz eletrônico, as peças juntadas, documentos, então tudo isso já está na seara digital. Então, se o aluno ele vai se preparando para conhecer a prática do atendimento casada com a virtualização do processo, ele já sai dali muito mais bem impulsionado para poder enfrentar um mercado que hoje é um mercado virtualizado. Então, a gente percebe também essa contribuição na instituição de você trazer para o professor e para a instituição em si esse plus em relação ao acompanhamento com o aluno. Sim, e eu acho que isso faz com que esses alunos eles realmente tenham um diferencial e a própria instituição acaba, de uma certa forma, podendo escalar esse serviço para a comunidade também, né? Porque a partir do momento que vocês geram eficiência, né, tanto na experiência do aluno quanto no acompanhamento dos professores, então eu acho que todo o processo ele se torna mais ágil. Então, quando você me falou das várias salas, eu acho que agora ele pode ter um núcleo bem bonitinho, preparado ali para receber, mas, de fato, nos bastidores, todo o processo ele acontece de uma forma mais fluida, assim como a gente vê, né, as questões dos bancos, de todo esse universo que a gente vem acompanhando a digitalização e as estruturas físicas cada vez menores. Uma dúvida também que me surgiu aqui é que ao vocês entrarem em contato com a instituição, muitas vezes vocês acabam também possibilitando que as instituições elas façam essa releitura desse processo do NPJ e até eu acho que muitas vezes promovem uma atualização até da matriz curricular dos cursos, né? Implementando, porque uma das grandes dificuldades, eu acredito que sejam, é a gestão das práticas mesmo, né? Considerando número de turmas, número de alunos, mas uma vez que vocês conseguem estruturar isso, eu acredito que a própria instituição veja como uma vantagem para ela poder, de fato, implementar mais práticas nos cursos. Isso tem acontecido? Como que você vê esse movimento também, professor? É exatamente assim que acontece. Na verdade, a gente, quando vai procurar uma instituição, faz esse trabalho de prospecção, a gente apresenta um portfólio de, digamos assim, de vantagens em adquirir, né, a plataforma para, principalmente, organizar, estruturar a prática, entrosar os alunos, engajar os alunos mesmo, buscando ali o interesse. Por outro lado, produção de dados fiéis em relação ao que está sendo feito, não é no chutômetro, a gente tem tudo registrado no sistema, e é possível a aferição, né, a quantificação ali do grau de eficiência da realização de atividades, de desempenho dos alunos, evitando, inclusive, no momento em que a gente tem uma eficiência na prática,
a gente tem percebido redução da taxa de evasão escolar. Por quê? Né? Porque o aluno motivado, o professor motivado, eles se engajam no processo da relação ensino, né? Aprendizado. Então, o que acontece? Então, o aluno interessado ele não vai largar o curso. A gente oferece isso como um plus. Então, no momento em que você vai trazer algo dinâmico para o curso, algo que vai viabilizar uma atenção, atração de atenção do professor, descomplicando as suas atividades, salvando o tempo para o que de fato interessa, que é ensinar, né? Não se preocupar com pormenores, né? Uma biblioteca de práticas, por exemplo, que a gente tem, gravamos aí com vários professores, eu fiquei na cadeira de penal, né, que é minha praia, gravando, organizando material. Eu sou diretor acadêmico, né, da Bonsai, nem me apresentei assim, né? Mas fico com essa parte acadêmica mesmo, de acompanhar as práticas, a gestão dessa estruturação na biblioteca e dos conteúdos. E aí o professor, ele pega ali com 2 cliques, ele prepara as práticas do semestre todo. Ele entra no Bonsai, organiza a atividade, planeja suas aulas, 15 aulas, cada uma delas com uma peça, correção, organização, tudo, ele cria aquilo, então ele prepara todo o conteúdo. E aí ele vai estar com a vida livre para fazer outras coisas. E depois que ele preparar para uma turma, ele replica para todas as turmas. Então a facilidade que isso traz nessa estruturação é absurda. Por outro lado, o aluno ele entra num ambiente amistoso, intuitivo, onde ele vai perceber ali que ele vê a carinha do processo. Né? Ele entende o fluxo processual, entende o fluxo do atendimento do NPJ, então para ele as coisas são lógicas, ele não tem que decorar, ele tem que simplesmente vivenciar aquela realidade. Então a gente agrada o aluno, agrada o professor, agrada a coordenação, a gente diz, olha, você vai botar aqui no seu portfólio que você tem um Bonsai no seu curso. E a gente, inclusive, é uma outra coisa que a gente brinca, né, dizendo assim que Caldas participou de vários processos de avaliação de cursos, de instituições que nos procuram, dizem, olha, eu não tenho NPJ, estou começando agora, né, a gente não tem condição de fazer toda aquela estrutura, mas queremos ter o Bonsai porque a solução de vocês, a gente já teve a recomendação, vai possibilitar isso, e Caldas participa, acompanha, está junto com a visita ali do MEC, naquela estruturação, ele traz essa ideia mesmo de como você pode ter uma solução descomplicada e potencialmente gigantesca com uma estrutura reduzida nessa situação. Então, a gente consegue abarcar essa demanda que a instituição tem. E, principalmente, gerando aquilo que você falou, que para a gente é algo que é muito importante. A evidência de que as coisas estão acontecendo ali no NPJ dentro de como deve ser, né? Como deve ser a prática, como deve ser a avaliação e o feedback. Então, a gente brinca dizendo, pode botar aí no seu marketing que você contratou uma solução que vai atrair o interesse do aluno, você pode trabalhar dados para a própria questão da regulação, com as comissões próprias de avaliação, a chamada CPA, né, que as instituições precisam ter, então ele tem o procurador institucional, ele acessa os dados do Bonsai para mostrar como aquilo é feito e responder demandas do MEC. Então, é uma integração bem interessante nesse cenário ali de estruturação, para que a instituição esteja bem focada, se preocupe, se importe com aquilo que de fato é relevante e todos engajados nessa relação sejam beneficiados. Então, a gente sente prazer de dizer que a gente contribui com a instituição, e como você falou no início, né, a gente se torna um parceiro e muitas das vezes personaliza, né? O Bonsai é totalmente customizável para a realidade da instituição. Então, tem faculdades que têm instituições de ensino que têm uma realidade de plantão de atendimento, outras têm totalmente diferente, outras são gigantescas, outras são bem pequenas, e a gente consegue se adequar para cada uma daquela realidade, atendendo de forma personalizada tudo que a gente tem em relação a isso, entendeu? Eu acho que e cada vez com um potencial maior, né? Porque quanto mais instituições acho que vocês vão atendendo também, eu acho que esse repertório e as necessidades elas vão sendo incorporadas. Então sempre tem uma novidade. Não dá nem para falar que o Bonsai do semestre passado é o mesmo desse. Ao contrário, nós estamos sempre em constante evolução. Então a gente, isso é uma outra coisa que a gente também assim se orgulha, né, de ter uma plataforma, ter uma ferramenta que evolui. Então, desde o Bonsai 1.0, digamos assim, na primeira versão do Bonsai, a gente conseguiu agregar novas funcionalidades,
novas telas, novas ferramentas que facilitaram a vida ainda mais a vida do professor, inclusive a partir de novas experiências com esses clientes. Então, crescendo com os clientes, contribuindo com o dia a dia do cliente, entendendo a necessidade e aquela demanda e buscando com nossa equipe de desenvolvimento trazer a solução adequada e direcionada para aquela necessidade que o cliente tem. Então, tudo isso faz a diferença para essa solução, digamos assim, potencializar o seu uso. Entendeu? Que ótimo. Eu acho que a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho desse nosso bate-papo, mas a gente tem aí a gente vai produzir uma série, né, professor Gabriel, falando sobre diversos temas, porque, de fato, não só do núcleo de práticas jurídicas, eu acho que a gente pode explanar para as outras áreas, como eu falei, né? Hoje a gente tem outras demandas sendo atendidas por bonsai, e esse olhar de evolução, sempre de inovação, de escuta com as instituições de ensino é algo que eu me apaixono muito. E eu falo muito que hoje eu sou uma generalista que conecto especialistas. E me dá muito prazer conversar com cada uma das empresas hoje que fazem parte do ecossistema, porque cada uma é muito especializada no que faz. Então, acho que esse é um aprendizado muito grande para mim. Agradeço muitíssimo, porque sempre que a gente está junto, eu sempre aprendo muito. E eu aproveito para convidar todo mundo que está acompanhando a gente para nos acompanhar nas nossas próximas conversas. Teremos alguns convidados, acho que ao longo de alguns capítulos, e temos muitos temas interessantes ainda para discutir. Muito obrigada, professor Gabriel, e até a próxima. Eu que agradeço, Fernanda. Você sabe que a gente está sempre à disposição. Eu acho que integrarmos o ecossistema do Simplifica para a gente é uma grande oportunidade de não só apresentar o nosso trabalho, mas principalmente fazer o que é a essência de um ecossistema, nos conectar. Então, trazer cada um a sua experiência, aprender e aproveitar a experiência do outro para que a gente possa aprimorar a nossa ferramenta, sempre com um propósito. Né? Eu acho que a verdade que a gente traz, né, uma verdade de que forma eu posso contribuir para a sociedade, né, eu posso trazer uma solução que de fato descomplique, né, simplifique a vida, né, do nosso cliente e isso seja um retorno social concreto. Então a gente sabe que o núcleo de prática ele tem uma função fundamental na sociedade, né, porque hoje, infelizmente, a gente ainda vivencia uma realidade ou duas realidades. Uma realidade, e aí no cenário jurídico brasileiro, né, daquelas pessoas que têm a oportunidade de contratar um advogado, uma banca de defesa e seguir, né, isso muito, digamos, criticado, inclusive, às vezes, pelos meios de comunicação e por aí vai, e às vezes aquela pessoa que não tem a condição, acesso, a possibilidade, mas a justiça, ela de fato só acontece, a justiça eficiente é aquela justiça de fato que é prestada num tempo adequado, de uma forma adequada, e o núcleo de prática bem estruturado possibilita aqueles que não têm condição de acesso, de fato, ali a uma justiça que ele possa pagar e contratar um excelente profissional, mas ele vai encontrar na instituição professores abnegados, alunos com fome de aprender, com vontade de entregar o seu melhor, com a consciência coletiva, a consciência social, e o NPJ traz essa vertente. E aí eu falo como apaixonado, que eu entrei no NPJ da minha instituição, que na época chamava-se, né, Serviço de Assistência Judiciária Gratuita, SAJU. Eu sou egresso lá da Bahia, na UFBA, e lá na UFBA a gente tem um ideal, né? Os professores, os monitores lá, os alunos, todo mundo querendo melhor servir a sociedade. Então, quando a gente vê que o NPJ ele é estruturado e ele é muito bem preparado para atender a sociedade, todos ganham, todos vibram. Então, a gente tem contato, os professores, os coordenadores, os advogados do NPJ, a gente vê que são pessoas abnegadas. Então, trabalhar com esse público, para a gente, é reconfortante, é revigorante. A gente vê como esses profissionais abnegados e esses alunos também que se entregam, eles enxergam naquela pessoa que não tem uma condição social, uma oportunidade de entregar o seu melhor. E isso nos traz uma
gratificação assim muito grande, porque a gente percebe que nós somos partes fundamentais também nesse processo, contribuindo para um processo mais eficiente. Então, a gente fica muito feliz, já está aceito de pronto todos os próximos papos que nós iremos ter e poder falar dessa oportunidade também de expandir para outras áreas, em outras vertentes também que tem práticas como psicologia, medicina, odonto, né, cursos que de medicina veterinária, e a gente vai, como você falou, sob demanda, não on demand. Então surgiu ali a demanda, a gente vai adaptando o bonsai e construindo uma veia nova que atenda perfeitamente, plenamente aquela necessidade, porque todos são práticas acadêmicas e a gente quer que elas aconteçam na sua excelência para que o aluno saia do curso sabendo o que está fazendo, né? E possa bater no peito e dizer, eu sou um profissional qualificado porque tive uma instituição que se preocupou com a minha prática. E aí a gente fica muito feliz de saber que somos partes, tijolinhos dessa construção, né, de verdade. Com certeza. Então, foi um prazer estar aqui, passar essa tarde aqui com você, professor Gabriel, e até a próxima. Um abraço, tchauzinho. Forte abraço, gente. Nos encontramos no próximo Simplifica com Bonsai.